Olá, tudo bom? Eu sou a doutora Estela Mares Regis Nigro, sou dentista, certificada pela Associação Brasileira do Sono, em odontologia e medicina do sono desde 2011. Atuo nessa área do sono há mais de 15 anos, né? E eu quero agradecer, primeiramente, a Deus de estar aqui, né, de poder estar proporcionando, né, mais um curso, né, abrilhantando essa semana da odontologia. Agradecer também a doutora Lourdinha pelo convite e ao CRO Minas Gerais, né, por dar essa oportunidade dos cirurgiões dentistas poderem saber, né, sobre essa nobre e linda área que é a odontologia do sono. Então, estamos aqui para poder passar um pouco, né, da vivência, um pouco do que é a odontologia do sono. Irei explanar sobre o tratamento da apneia do sono, né, com os aparelhos intraorais. Então, é uma área muito específica para nós, né, para nós dentistas, que buscamos, né, favorecer o melhor tratamento, favorecer a melhora na qualidade de vida desse nosso paciente. Então, nós estamos com os pacientes em cadeira do nosso consultório e nós temos a oportunidade de melhorar, além da estética, além da função, né, que nós odontólogos temos, também melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, agradeço e espero contribuir, né, um pouco sobre o conhecimento do tratamento com os aparelhos intraorais. Agradeço e vamos lá, vamos começar agora a aula. Então, estamos aqui, né, na terceira semana da odontologia e vamos falar um pouco sobre o tratamento da apneia do sono com o aparelho intraoral. Já falei sobre um pouco sobre mim, né? Sou cirurgião dentista, especialista em saúde pública, em prótese dentária, tenho aperfeiçoamento em DTM, sou certificada em odontologia e medicina do sono pela ABS desde 2011, certificada também para confecção de aparelhos que é o EMA e o TAP. Então, vou falar um pouco sobre o tratamento da apneia do sono. Para eu falar sobre o tratamento da apneia do sono, primeiramente, a gente tem que saber sobre a história, né? Como que começou esse tratamento? Por onde que veio, né? Então, foi através das necessidades de opções de tratamento. Então, antigamente, em 1900, começou mesmo as opções de tratamento com aparelho intraoral em 1990, por aí, que começou a ter um maior ênfase, né, na odontologia, de começar a ver os dentistas, começaram a ver a função que o aparelho poderia ajudar na melhora, né, da passagem do ar. Então, antes só tinha o tratamento com CPAP, que surgiu em 1980, o tratamento cirúrgico, traqueostomia que fazia, então não tinha muita opção. Então, o paciente tinha apneia grave, era o CPAP, ou cirurgia. O paciente tinha ronco, não tinha opção, era a cirurgia ou o CPAP. O paciente tinha uma apneia leve, também não tinha. Então, começou a surgir, não, vamos ver se tem alguma outra opção para poder facilitar a adesão, facilitar o tratamento, para o paciente poder ter qualidade de vida, né? E manter o tratamento, porque não adianta só a gente ter a solução, mas o paciente, ao longo do prazo, ele abandonar esse tratamento. Então, foi nesse momento que ocorreu essa necessidade de opção, tanto para as apneias graves, como para as apneias e ronco apenas, né, nos estágios iniciais. Então, em 2006, né, foi publicado, né, pela Academia Americana de Medicina do Sono, uma atualização dos parâmetros práticos, né, e lá ele citava o tratamento com o aparelho intraoral. Então, eles falavam que devem ser realizados por dentistas qualificados.
Então, nós, dentistas, temos que buscar conhecimento, qualificação, para a gente, não é somente apresentar o resultado, um aparelho intraoral, nós temos que conhecer realmente a necessidade daquele paciente, o que ele tem, o que ele está, em que estágio que ele está, né? Então, deve ser realizado por dentistas qualificados e como primeira linha de tratamento, porque antes ele era só como uma opção. E aí, em 2006, foi como primeira linha nos casos selecionados de apneia leve e moderada. Então, começou a ter um melhor desempenho, um melhor conhecimento, melhor confiança, né? Porque nós estamos tratando, não é somente dos dentes, né? Nós estamos tratando de uma saúde completa, pacientes que têm comorbidades. Então, nós temos que ter um tratamento que seja eficiente e eficaz. Então, aí, com o tempo, nós fomos conquistando, né, esse respeito junto à classe médica. E a indicação dos aparelhos, começou a ver o quê? As indicações são para ronco primário, aquele paciente que somente ronca, não tem nenhuma comorbidade, não tem não tem a síndrome, né, que é a doença da apneia do sono, apenas ronca. Então, geralmente, esses pacientes que têm ronco primário são pacientes que chegam no nosso consultório e ele fala, olha, doutora, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. A minha esposa que fala que eu ronco, eu não sinto nada, não tenho cansaço, não tenho sonolência, só tenho cansaço quanto ela mais me cutuca para eu poder virar de posição. Então, são pacientes, assim, que somente tem um ronco, mas mesmo tendo somente o ronco, nós temos que fazer o diagnóstico, né? Procurar o médico para fazer o exame da polissonografia, porque através do exame da polissonografia que nós vamos saber realmente o que esse paciente tem, se ele somente tem ronco, se ele tem ronco e uma apneia, ou se ele tem algum outro tipo de comorbidade. Então, a indicação seria para o ronco primário, quando a sua paciente somente tem o ronco. Para a síndrome da resistência aumentada às vias aéreas, são pacientes que têm ronco e também micros despertares, eles têm, às vezes, sintomas, né, de cansaço, sonolência, mas, porém, não tem a apneia, né? E dentro da apneia leve e moderada, a indicação também em 2008 já começou, antes era só em 2006, como eu falei, leve e moderado. Em 2008, né, os parâmetros foi para quê? Para quando o paciente tem uma apneia severa, porém ele recusa o tratamento do CPAP, então é melhor utilizar o aparelho intraoral do que não utilizar nada. Então nós temos o médico, ele vai ter a opção de que não, você não vai utilizar o CPAP, então vamos indicar para fazer o aparelho intraoral, porque você tem que tratar, o tratamento tem que ser feito. E em 2015, os novos parâmetros foram para intolerantes, além daqueles outros, né, seria intolerante ao CPAP, ou independente da gravidade, o paciente prefira alternativas. Então, começou a entrar o quê? O aparelho intraoral é uma alternativa a mais. Então, a gente tem que fazer, o médico, quando faz o diagnóstico, ele vai olhar e vai falar, não, ó, você tem isso, a indicação pode ser o CPAP ou um aparelho intraoral. Por isso, nós, como dentistas, temos que ser qualificados para a gente analisar, quando chega esse paciente indicado pelo médico, já diagnosticado e indicado um tratamento, nós temos que avaliar cada paciente para a gente saber qual tipo de aparelho, como nós vamos proceder, para a gente ter o melhor resultado. E existe também, além da indicação, existe também contraindicações, né, para o aparelho intraoral. Então, as contraindicações pode ser doenças periodontais ativas, porque o aparelho ele fica sobre os dentes. Então, a gente precisa da retenção dos dentes. Então, o paciente que tem umas doenças periodontais ativas, então fica contraindicado, porque vai piorar ainda mais o quadro dessa doença periodontal. DTMs graves, nesse caso, também é contraindicado. Pequenas abertura bucal, então paciente que não abre muita boca. Então, tudo isso tem um pouco mais de dificuldade para essa indicação como aparelho intraoral.
principalmente com o aparelho intraoral titulável, né? Muitas vezes, até pequenas aberturas bucal, a gente pode indicar os aparelhos intraorais que são chamados de retentores linguais. Mas mais para frente eu vou explanar para vocês sobre os tipos de aparelho. Paciente que tem pouca protrusão, né? Então, às vezes é contraindicado o aparelho intraoral. Nesse caso, também de pouca protrusão, é indicado mais também os aparelhos que são tituláveis, porque ele não vai ter a protrusão necessária para poder ter um resultado favorável ao tipo de síndrome que ele tem. Porém, a pouca protrusão, às vezes, também utilizamos esse retentor lingual. Os músculos doloridos, dentição incompleta, como eu falei, o aparelho ele fica sobre os dentes, então tem necessidade de termos uma quantidade mínima de dentes, né? Então, dentes tem que ter no mínimo, pelo menos 8 dentes em cada arcada. Ah, pode perguntar, e prótese, né? Se a prótese estiver bem adaptada, com retenção, ela é considerada favorável para poder indicar o aparelho intraoral. Então, contraindicação também são em crianças em crescimento, próteses removíveis sem retenção, então, prótese total, prótese PPR, que não tem retenção, são pacientes que são contraindicados o uso do aparelho intraoral, porém, próteses removíveis com retenção, se for aparelho, se for prótese total, superior e ele possui PPR inferior e possui dentes, tudo, o aparelho intraoral é indicado. Então, sempre é prótese removível sem retenção. Pacientes desmotivados, então, são pacientes que não têm, que não vai utilizar, né, são pacientes que não têm, não há o que faça ele utilizar o aparelho. Então, são contraindicados, que você vê o paciente que já está rejeitando desde o início, é preferível nem fazer essa indicação. Pacientes obesos mórbidos e quando tem a apneia central, a apneia do sono central. A função que o aparelho tem, o que o aparelho faz? Ele vai tratar, como nós falamos, a apneia e o ronco, né? Então, o que é a apneia e o que é o ronco? A apneia, o ronco é quando ocorre a obliteração dos tecidos da orofaringe, porém é uma obliteração parcial. E a apneia é quando ocorre essa obliteração total, então o ar não passa, né, pelas vias aéreas. Então, o que o aparelho vai fazer? Ele vai ser utilizado somente durante o sono, né, para prevenir esse abaulamento, que seria tanto do colapso do tecido da orofaringe como da base da língua, para evitar tanto o ronco quanto a apneia. Então, o que ele faz? Ele vai, aqui tem uma foto, né, do antes e o depois. Esse antes e o depois, você avalia que o quê? Com o aparelho, ocorre um maior volume, né, das vias aéreas. Onde está em azul, você vê que o depois, ele aumenta essas vias aéreas. Então, nós temos vários, mas vários modelos de aparelhos intraorais. Então, nós temos que saber classificar, né, em quesito de uma combinação. Qual que é o melhor? Né? Então, não existe nenhum trabalho que explique e fala, esse aparelho tal é o melhor, esse outro é o melhor. Então, a gente pega uma combinação das variações dos aparelhos e a gente busca que esse aparelho que você vai oferecer para esse paciente, ele tenha o maior requisitos, né, para facilitar a utilização e excelentes resultados. Então, qual que é a combinação? Possibilidade de avanço controlado. Então, a gente vai fazendo o que a gente fala titulação, né, que são os ajustes dessa protrusão, desse avanço mandibular, para nós chegarmos numa posição ideal, sem dores, sem causar nenhum problema de efeitos colaterais posteriores para o paciente. Possibilidade de lateralidade, então ter maior movimento, né, de lateralidade, para poder ter mais conforto, né? O paciente não ficar travado com aquele aparelho. A retenção tem que ser fundamental. Então, o aparelho, como a gente utiliza para dormir, ocorrendo o relaxamento, nós temos que fazer o aparelho ter o máximo de retenção, porque nós estamos inconscientes e a tendência é a musculatura relaxar e ele soltar da boca. Então, nós temos que ter uma retenção não tão justa, mas também nem tão frouxa, que a hora que ele dorme, solte dos dentes, né? Então, tem que ter uma retenção ideal.
dando conforto, a resistência e biocompatibilidade dos materiais, então são materiais que têm que ser compatível, né? Ele tem que não dar alergia no paciente, não pode quebrar facilmente, porque tem muitos pacientes que têm uma mordida mais forte, tem o bruxismo, então a gente tem que avaliar tudo isso no paciente para a gente poder ver também qual modelo de aparelho indicar. Indicar também, pensar sempre no conforto e adesão. Adesão é fundamental, porque o paciente vai usar o aparelho para a vida inteira, não existe cura da apneia, existe tratamento. Então, nós vamos tratar para a vida inteira. Então, o paciente tem que ter maior adesão, maior conforto, para ele poder utilizar e falar, doutora, eu não vivo sem esse aparelho. Esse é o nosso é o ideal, né? Então, ele vai ficar tão acostumado com o aparelho que ele vai utilizar como já de rotina, né? E também a variação dos aparelhos, a gente tem que ver o quê? Customizados. O que é customizados? Customizados são aparelhos individualizados para aquele paciente e fabricados, né, em um laboratório específico que vai fazer esses aparelhos adequadamente. Então, sobre a classificação funcional dos aparelhos intraorais, nós temos retentores linguais e os reposicionadores mandibulares, que nesses reposicionadores mandibulares, eles são o monobloco e os tituláveis. E dentro desses reposicionadores mandibulares, nós temos também os aparelhos que são pré-fabricados e os customizados. Como eu já falei, customizados são fabricados em laboratórios de prótese, né? E os pré-fabricados já vêm da indústria para poder ser moldado diretamente no paciente. Ele não é individualizado, feito somente para aquele paciente. Então, como exemplo aqui sobre retentores linguais, né? O que o retentor lingual faz? Ele faz o tracionamento da língua, né? Anteriormente, ele traz a língua anteriormente para poder facilitar, abrir o espaço das vias aéreas superiores. Então, ele é utilizado sobre a língua, né? Então, ele não pega os dentes. Então, geralmente, esses retentores linguais, a gente indica no caso de paciente que tem prótese total, né? Prótese total superior, inferior, prótese total que não esteja retentiva, ou próteses removíveis não retentivas, para esse paciente que está em tratamento ortodôntico, então é uma opção, né? Eu uso aparelho intraoral, porém, vou precisar de tratamento ortodôntico, então é uma opção por um período, né? O paciente que não quer fazer uma cirurgia, ou precisa e não tem os dentes, não tem a indicação para o aparelho titulável, né? Então, utiliza os retentores linguais. Esses aqui são os pré-fabricados, né? Que são ball and bite, são aparelhos que você aquece e você molda diretamente no paciente. O paciente morde, você molda, né? São pré-fabricados, então não são específicos diretamente para aquele, então eles são um pouco mais volumosos. Então, são aparelhos que geralmente a gente indica como provisoriamente. Então, o paciente veio, precisa fazer logo, vai esperar até fazer o aparelho customizado no laboratório, utiliza os aparelhos pré-fabricados como previamente, né, ou preventivamente, provisoriamente. E também utilizamos, às vezes, o paciente fala, olha, não sei se eu quero, então vamos testar, e testa esses, porém, como ele não é ele não é individualizado, né, como os outros aparelhos customizados, às vezes tem paciente que não se adaptam, né, a esse tipo de aparelho. Então, vamos começar pelos reposicionadores mandibulares, que são os monoblocos, são os primeiros aparelhos que foram criados, né? Então, foi retenção de grampos, então eles eram feitos, só que ele não tem o quê? O monobloco é um bloco único. Então, ele pega os dentes superiores, inferiores, e não tem a titulação, você não tem como fazer essa titulação desse aparelho, você tem que ou remover o aparelho, trocando e colocando ele mais para frente, e também ele não tem o movimento de lateralidade, tá? Então, esses monoblocos hoje a gente quase não utiliza por causa desse travamento,
Então, a gente utiliza o qual? São aqueles que nós falamos a combinação, né? Tendo lateralidade, tituláveis, que pode a gente fazer o avanço controlado. Então, dentro desses aparelhos tituláveis, nós temos esse PM Positioner, que foi desenvolvido pelo Dr. Jonathan Parker. É um aparelho que nós temos o PM Position tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2, a diferença é que ele tem maior lateralidade. Reposicionadores também são Herbert, o Somnodente, são aparelhos todos tituláveis que a gente consegue fazer um avanço programado. Esse outro aparelho aqui é o BRD, que é desenvolvido pela equipe da doutora Cibele Del Fabro, da Unifesp, da Universidade Federal do Ceará, do professor Dr. Calbi. Nós temos esse outro, que é o Armio, que também foi desenvolvido pelo Dr. Marco Antônio Machado. Todos os Dr. Calbi, doutora Cibele, Dr. Marcos Machado, todos também são certificados pela Associação Brasileira do Sono. Esse aparelho EMA é um aparelho americano, que o avanço é feito através das trocas de elástico, e tem várias posições, chegando à posição ideal, foi fabricado em 1993. O TAP também é um aparelho americano, desenvolvido pelo Dr. Thornton. Ele começou em 1996, né? E hoje a gente utiliza mais, são o Dream Tap, o TAP 3, ele tem também o MyTap, que é o pré-fabricado, e também eles têm os aparelhos combinados com o aparelho intraoral para o avanço, mas mais a máscara do CPAP. Então, o paciente que tem uma apneia severa, que tem uma pressão do CPAP muito forte, não está adaptando a essa pressão do CPAP, pode ser utilizado conjuntamente o aparelho intraoral e a máscara do CPAP. Então, eles têm essa máscara específica juntamente com um aparelho que é feito para diminuir essa pressão, facilitando o uso e a adaptação ao tratamento. Esse outro aparelho aqui é o Pantera, um dos aparelhos que tem a tecnologia digital, CAD/CAM. Então, são aparelhos super finos, né? São aparelhos bem resistentes também, mas altura de dimensão bem... ele é bem adaptáveis, né? É uma tecnologia digital, CAD/CAM, porém, aqui no Brasil nós não temos essa tecnologia ainda. E agora eu vou falar para vocês sobre os efeitos colaterais. Então, nós temos, como eu falei, os tipos de aparelho, mas a gente também tem que conhecer, como eu já expliquei para vocês, sobre a indicação, contraindicação, né, os tipos, e agora vamos falar os efeitos do aparelho intraoral colaterais. Então, pode ocorrer desconforto dentário ou gengival, salivação excessiva, alteração temporária da mordida, remoção inconsciente do aparelho. Então, o paciente dorme e, de repente, durante a noite, inconscientemente, ele remove, dor muscular, dor na TM, alteração de oclusão. Então, nós temos que ver que, atualmente, existem inúmeros estudos randomizados que documentam a eficácia dos aparelhos intraorais. Por isso, nós temos que buscar conhecimento para ver qual nós vamos indicar. O tratamento, né, da apneia do sono não é simples e necessita de uma equipe multidisciplinar do sono. Então, muitas vezes você trabalha não somente o dentista, trabalha o médico, o dentista, fono, fisioterapeuta, psicólogo do sono. Então, a gente tem que tratar dentro de uma equipe multidisciplinar. A odontologia do sono, ela vai além da escolha do tipo de aparelho intraoral, e nós proporcionamos o quê? Uma melhora à qualidade de vida, tanto no aspecto emocional, físico, mental, para o nosso paciente. Então, nós necessitamos de um conhecimento profundo, né, gerenciando e reduzindo os efeitos colaterais e contribuindo para um controle das comorbidades já existentes antes do tratamento. Vou mostrar para vocês aqui um aparelho, que é o EMA, que eu trabalho com ele, que para vocês verem, o paciente colocando o aparelho, ele coloca, é confortável, tem movimento de lateralidade, ele tem que ter fácil de colocação, fácil de retenção, espaço para a língua não ter bloqueio, né, para poder ir a língua mais para trás, e remoção tranquila, e lateralidade e conforto para esse paciente.
Resultados do aparelho intraoral, então, o paciente relata a diminuição do ronco, aumento da concentração, a redução da sonolência diurna, né, redução do ronco é maior que 50% em quase 90% dos pacientes, melhora no índice de apneia e hipopneia, melhora na saturação da oxihemoglobina, melhora também na fragmentação do sono. Então, tudo isso, dessa melhora do IH, da saturação, da fragmentação do sono, tudo isso nós analisamos o quê? Na polissonografia, que será realizada após chegarmos à titulação do aparelho, após chegarmos naquela posição que o paciente melhora os seus sintomas. Então, nós temos, como temos a polissonografia inicial, nós teremos a polissonografia final. E redução da pressão arterial, melhora da função neurocognitiva, qualidade de vida e melhora nas dores de cabeças matinais. Então, vou mostrar aqui para vocês alguns resultados, né, com os aparelhos intraorais, alguns casos clínicos, onde a gente vê aqui o antes, né, o paciente fez uma polissonografia e foi detectado uma apneia de grau acentuada. Com isso, o médico que indicou, ele fez uma indicação com o CPAP. Ele fez uma nova polissonografia de titulação com CPAP, porém, ele não adaptou o tratamento com CPAP. O médico me encaminhou para poder fazermos o tratamento com o aparelho intraoral. E com o aparelho intraoral, tivemos excelentes resultados. Então, o paciente tinha um IH de 37,8, né? Então, tem uma apneia acentuada, e conseguimos chegar para uma apneia de 0,8. Tá? Então, dentro da normalidade, até 5 apneias por hora é considerado normal. Então, de 37,8, ele foi para 0,8 por hora. E os microdespertar de 36,8, ele foi para 3,5. Então, dentro também da normalidade por hora, que o normal é até 10 por hora. E a saturação de oxigênio também melhorou, a eficiência do sono. Então, assim, o paciente tratado e controlado, né? Então, isso é importante, a gente fazer o tratamento e fazer o controle também do acompanhamento desse paciente, porque nós estamos tratando de saúde, né? Então, nós estamos tratando de uma doença. Esse outro paciente aqui também, ele procurou o médico, fez a polissonografia, tinha uma apneia moderada, de 17,4 por hora, e foi indicado o CPAP, também fez a nova polissonografia com titulação para o CPAP, viu a pressão, porém, é um jovem de 31 anos e ele não adaptou o CPAP e não queria também utilizar o CPAP. E ele recusou o tratamento com CPAP e o médico encaminhou para uma avaliação e o tratamento com o aparelho intraoral. Portanto, após o aparelho intraoral, fizemos uma nova polissonografia, né, e constatamos o quê? De 17,4 por hora, né, de apneia, ele foi para 0,6 por hora. Então, conseguimos melhorar essa apneia desse paciente. E os microdespertar dele, que era de 13,1 por hora, né, foi para 5,5 por hora, então entrou dentro da normalidade. Esse outro paciente aqui, é até a minha mãe, né, que eu entrei para essa área do sono devido à minha mãe, que ela tinha muitas dores de cabeça, né, e ela foi aqui em Cuiabá, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, e ela foi em vários médicos aqui e falaram, olha, esqueça sua dor, que você não tem o que fazer, isso em 2003. E aí ela foi procurar, e foi para São Paulo, e lá descobriu que ela tinha apneia do sono, e o médico indicou a doutora Cibele Delfavro para poder fazer o aparelho dela intraoral. Na época, em 2003, eu não sabia nem o que era odontologia do sono. Eu falava, mãe, vai, procura, porque eu não sei nem o que significa isso, né?
Então, ela foi, procurou, e a doutora Cibele foi a minha inspiradora, né? Porque eu falo até hoje, ela que falou, não, fala para sua filha vir, vamos fazer, vai fazer o curso, vamos. E aí eu demorei um pouco mais, porque aqui em Cuiabá não tinha polissonografia, e aí a gente fica meio, né, na dúvida como que vai fazer, se nem os médicos aqui indicaram, como que eu vou para São Paulo para fazer curso, tudo. E aí eu comecei em 2007, 2008, que eu comecei a buscar, né? 2007 comecei a trabalhar, buscar, conhecer e estudar muito sobre essa área do sono, e agradeço, né, em 2011 fiz a prova de certificação, e hoje eu sou certificada pela Associação Brasileira do Sono. Então, assim, foi é uma área, assim, apaixonante, né, e que eu tenho, assim, graças à doutora Cibele, que realmente eu conheci, né, e desde 2000, essa área do sono, né, então minha mãe, ela utiliza esse aparelho desde 2004, então já vai fazer quase 20 anos que ela utiliza esse aparelho, né, lógico que sempre mudando, né, cada tempo vai trocando os aparelhos, e ela aqui tem uma apneia leve, né, e sem o aparelho, sem nada, e depois com o aparelho ela foi para a apneia dentro da normalidade, de 11,0 por hora, né, ela foi para 2,7, e de microdespertar de 23,3 foi para 7,6. Então, assim, a gente tem que buscar sempre tratar o paciente, né, sempre com maior conforto, para ele utilizar o máximo de tempo que ele conseguir. Então, nós temos que estar sempre buscando o melhor tratamento, o melhor conforto, maior adesão e o acompanhamento desse paciente, né? Faz o aparelho e abandona, né? O paciente tem que estar sempre vindo para a gente observar os efeitos colaterais, observar se está tendo função, fazer novas polissonografias para a gente manter esse controle. Eu quero agora, novamente, né, agradecer a todos vocês, né, de estar aqui, de poder falar um pouco, né, sobre a odontologia do sono, e agradecer principalmente, né, a oportunidade que o CRO de Minas Gerais deu para a odontologia do sono durante essa rica terceira semana da odontologia, de podermos falarmos e buscar o quê? Mostrar para o paciente, para o nosso colega, a opção. Nós temos o paciente, nós temos o paciente no consultório, e basta você apenas analisar como um todo, né? Buscar fazer perguntas, você ronca, você dorme bem, você acorda cansado, você acorda às vezes à noite. Então, nós temos a ferramenta que é o paciente já tá ali dentro do nosso consultório, então basta só a gente aumentar um pouquinho as nossas perguntas, né, para a gente buscar o melhor tratamento, buscar o melhor conduta, né, para as pessoas poderem chegar ao ideal. Eu agradeço. Uma frase do Papa Francisco que eu gosto muito: a vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Então, a hora que você faz um tratamento e o paciente melhora a qualidade de vida, ele fala, puxa, eu estou mais disposto, concentração melhorou, eu estou dormindo a noite inteira, e também o parceiro para de reclamar, porque a maioria já está até em quartos separados, né? Então a gente volta o quê? A buscar a união dessa família, melhora de qualidade de vida e melhor em tudo, né? Então eu quero agradecer, muito obrigada, Lourdinho, ao CRO, e principalmente agradecer a Deus de ter me proporcionado essa oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas durante esse tempo de caminhada. Muito obrigada e até a próxima. Qualquer coisa, estou à disposição, né? Tem meu e-mail, meu telefone, e estou à disposição de cada um de vocês. Muito obrigada.